O que é taxa nominal? Né? O que é taxa nominal? A taxa nominal, a gente já falou também na aula passada. A taxa nominal é uma espécie de invenção aí, né? Que o pessoal lá do banco fez, tá? O que é a taxa nominal? É a soma das taxas caso tivesse sido aplicado a taxa de juros, tá? Então, quando você parte do princípio que a taxa de juros, o regime composto, nem sempre existiu. Antes dele havia, né, o juros simples. Então, o que, que acontecia? A ideia de juros acumulados, de taxa acumulada de juros, era a ideia, né, de somar todas as taxas, né, caso, por exemplo, se fossem de 12 meses, né, se a taxa de juros fosse aplicada 1% a cada mês, então, em 12 meses, você acumularia 1% mais um, mais um, mais um, mais um, 12 vezes, daria um total de 12%. Então, a ideia era estou pagando 12% de juros, mas sempre 1% sobre o capital inicial, tá? Aí, em algum momento aí no tempo, tá? Alguém pensou direitinho, né? O banqueiro lá não é bobo, apareceu um banqueiro esperto aí na vida, um dia aí na história da humanidade, e pensou, pô, esse negócio aí desses juros aí não é muito legal não, tô perdendo dinheiro. Né? Então vamos fazer o seguinte, olha, na prática, o que está acontecendo? O cidadão pega R$ 1.000 comigo, né? R$ 1.000 comigo. No primeiro mês ele paga, sei lá, 10%, né? Sei lá, R$ 100. No outro mês ele continua com os 1.000 e me paga 10%. No segundo mês ele me paga 10%, tá? Beleza, tranquilo. Juros simples, show de bola, tá? Mas se ele continuar, né? Se ele ficar lá com os R$ 1.000 e não me pagar mensalmente os juros simples e só me pagar o capital e os juros daqui a um ano, eu vou ficar no prejuízo. Porque a ideia seria ele pega 1.000 e já teria que me pagar 10%, mas não vai pagar. Então, se ele não está pagando os 10%, ele está me devendo agora 1.100. Se agora ele está me devendo 1.100, no final do segundo mês, ele não vai me pagar os 10%. Se ele estava me devendo 1.100 e ele não vai me pagar 10%, que é 110, então é melhor eu acumular. Porque agora o montante da dívida dele comigo é outro. Então, que ele me pague os 1.100 agora, senão eu vou cobrar 10% no mês seguinte sobre os 1.100. E aí começou essa ideia dos juros sobre juros, tá? Dos juros sobre juros, tá bom? Então, nesse momento, o que, que aconteceu? O banqueiro falou o seguinte, ó, os juros é de 12%, mas como você não vai me pagar mensalmente os juros, só vai me pagar no final do ano, então a taxa de juros vai ser de 12% com a capitalização mensal composta. Ao invés da capitalização ser mensal, juros simples, né, no regime simples, agora estou mudando a metodologia. Tá? Estou mudando a metodologia. Nessa metodologia, né, os juros não vai incidir só sobre 1.000 diretamente, mas vai incidir sobre o valor que você está me devendo ao final de cada mês. Vê lá, levanta o saldo devedor, aplica os juros. Passou mais um mês, levanta o saldo devedor, aplica os juros. Passou mais um mês, levanta o saldo devedor, aplica os juros. Tá? Então, o que ficou de praxe no mercado é estipular uma taxa nominal e depois dizer como é que vai ser a capitalização. Tá? E depois dizer como é que vai ser a capitalização. Então, o que você vai encontrar no contrato bancário hoje é isso, tá? Ok? Então, o banco vai dizer, olha, a taxa de juros ao ano é de 12,
mas a capitalização é mensal, juros compostos, tá? Você nunca vai ver juros simples no banco, é sempre composto. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essa taxa nominal e dividir pelo número de meses, 12. E a gente vai achar uma taxa de 1%, que será aplicada mensalmente 1% de juros compostos, tá? Isso também a gente falou na live da semana passada. O que é taxa nominal? A unidade de referência de seu tempo não coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização, tá? Então, a taxa nominal, sendo, por exemplo, de 12%, né? E o regime de capitalização mensal, então a gente vai pegar esses 12%, dividir por 12 meses e vai achar a taxa equivalente, né, de 1%. Né? Na verdade, a taxa efetiva de 1%. E como a gente vai pegar esse 1% e aplicar juros sobre juros, né, durante os 12 meses, né, a taxa acumulada que a gente vai verificar ao final do período vai ser maior do que 12%. 12% seria se a gente utilizasse juros simples, mas como vai ser juros sobre juros, então a parcela de juros ao final do período vai ficar maior do que esses 12%, tá? Essa é uma das problemáticas, né, em relação aos juros, né, de contratos e financiamentos bancários, tá? Os advogados utilizam, não pegam muito nesse pé. Só que o juiz também, né? Hoje já existe uma praxe de mercado que já está, digamos assim, consolidada e normatizada, tá? Mas antigamente era bem complexo essa questão, né? De empréstimo, financiamento, usura, anatocismo, etc. e tal, tá? E, aliás, a gente, numa outra live, a gente vai falar sobre essa questão da usura, essa questão também do anatocismo, né? Inclusive, nessa tabela Price, que a gente vai ver no final da aula de hoje, existe digamos assim, um ramo, né, da ciência, da academia, né, que diz que dentro da tabela Price tem juros compostos, né? E vai ter um outro ramo que vai dizer que não tem juros compostos, que a prestação é calculada utilizando uma metodologia dos juros compostos, mas a tabela não tem juros compostos, tá? E a gente vai ver aqui essas duas ideias, a gente vai fazer a matemática comprovando uma ideia e vamos fazer uma outra matemática comprovando a outra ideia, tá? Negócio assim de louco, assim, negócio de doido, tá? Mas a gente vai ver aqui numa outra aula que evidentemente não vai caber aqui nessa, tá?